pessoal, mais um episódio do The UCast. Hoje também outro assunto extremamente importante, um assunto que nós consideramos pré-requisito básico para ser fisioterapeuta e ter resultados, mas não só para ser fisioterapeuta, também para profissionais que trabalham com movimento, com desenvolvimento de performance ou habilidades motoras e esportivas. Então é um assunto que vai dar bastante pano para manga. Tiagão, prazer estar aqui de novo com você e faça as honras da casa iniciais aí. Fala, Rick, fala pessoal, Renan que já está aqui do lado, né? Muito bom estar aqui hoje de novo para discutir um assunto bem relevante, bem intrigante também, né? E acho que ninguém melhor que o Renan para discutir conosco aqui, né? Vou deixar ele se apresentar, mas de antemão agradecer a presença dele, né? Renan que, além de tudo, é amigo, é meu orientador de doutorado, né? Então, é uma alegria muito grande pra gente recebê-lo aqui no nosso podcast aqui para discutir fisioterapia, movimento, discutir ciência. Então, muito obrigado aí pelo aceite aí até aqui. Eu que agradeço o convite, né? Vocês dois sabem que vocês são referências para mim, profissionais, né? São amigos, então prazer estar aqui. Meu nome é Renan, eu sou professor do Departamento de Fisioterapia da UFMG, sou fisioterapeuta e sou orientador também no programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação na UFMG. Maravilha. Te confesso, Renan, que a montagem dessa pauta, por ser um assunto extremamente interessante, teórico, com aplicações práticas diretas e inúmeras, a montagem dessa pauta é uma montagem desafiadora, porque são assuntos que, boa parte das vezes, o ouvinte ele tem um conhecimento básico sobre isso e que a gente tem que entender o nosso ponto de entrada. Então, a nossa proposta de hoje aqui é conseguir transformar um assunto extremamente abrangente e talvez de difícil entendimento em informações mais práticas. Nosso lema do The UCast é sempre ofertar informações de qualidade, mas que consigam ser aplicáveis à prática de uma forma direta e interessante. Então, a montagem dessa pauta foi uma montagem que a gente está tentando buscar aplicações práticas disso. Eu começo dizendo o seguinte, Renan, e a gente estava conversando aqui nas entrelinhas, a todo tempo, como fisioterapeuta, a gente prescreve exercícios. Eu falo que talvez a unidade básica da fisioterapia é a prescrição do exercício, ou pelo menos deveria ser, pelo menos na fisioterapia que a gente acredita, que é uma fisioterapia que visa a reaquisição motora em cenários de lesão, a otimização de padrões e formas de se movimentar em cenários preventivos e até de curativos. A unidade básica, o que a gente mais faz no dia a dia é prescrever exercício. E para prescrever exercício, a gente precisa primeiro entender sobre treinamento esportivo. A gente tentou trazer em outros episódios aqui aspectos relacionados ao treinamento físico, à progressão de carga, ao controle da carga. E um dos principais pilares para a prescrição de exercício é a gente entender e se posicionar a respeito de teorias de controle motor e teorias de aprendizagem motora. É isso que a gente faz a todo tempo, é tentar desenvolver ou readquirir capacidade de se movimentar com qualidade. E, cara, a gente sabe que a gente tem várias linhas e linhas, às vezes, em pontos que fazem retas completamente antagônicas, que não se cruzam em nenhum momento, e é importantíssimo que o fisioterapeuta ele crave o pé em alguma linha para que ele consiga prescrever da melhor forma e seguir uma linha que seja uma linha de um raciocínio clínico importante. Então, eu queria que você fizesse um grande paralelo entre as duas principais linhas que estudam o controle motor e a aprendizagem motora, que são as linhas que entendem os sistemas o sistema de controle, as teorias mais cognitivas e as teorias de sistemas dinâmicos. Então, eu queria startar aqui esse nosso bate-papo com um paralelo rápido e prático em relação a essas duas linhas. Se a gente for pensar, assim, a teoria de processamento central de informação, né, ou de controle central, ela é a teoria vigente, vamos dizer assim, né? Provavelmente todo mundo que está ouvindo a gente foi formado dentro dessa teoria. E aí, basicamente, para facilitar o entendimento dela, a gente pode fazer um paralelo com o computador, né? Então, o ser humano ele se movimentaria como se fosse um computador, ou seja, eu teria os inputs, né? Ou seja, essas informações, né? Na verdade não informações, mas os receptores articulares, os receptores de tato, os diferentes receptores dos diferentes sistemas, eles receberiam um conjunto de estímulos e esses estímulos precisariam ser processados em nível central, né? Então, basicamente, a gente atribui a responsabilidade a uma estrutura interna, na maioria das vezes, né, o sistema nervoso central. Então a gente pensa em cérebro, em partes diferentes do cérebro, medula em alguns níveis, dependendo do tipo que você está discutindo em termos de comportamento motor, e essa estrutura interna ela processaria essas informações e daria um output, daria o movimento, por exemplo, que a gente faz para fazer
atividade ou aquela tarefa específica. Essa é a teoria vigente que requer processamento central de informação, né? Nadando contra a corrente aí, assim, com muito menos pesquisa e talvez tentando um caminho diferente, é a abordagem dos sistemas dinâmicos aliada à abordagem ecológica, né? Então, qual seria a ideia da abordagem dos sistemas dinâmicos? Então, como o próprio nome diz, o sistema dinâmico quer dizer que nós somos sistemas dinâmicos em constante mudança, né? E somos sistemas abertos, ou seja, nós temos troca com o ambiente constante, né? Um exemplo simples é, por exemplo, quando a gente come, a gente está trocando energia com o sistema, né? E depois essa energia, por exemplo, na contração muscular, ela é perdida em forma de calor. Então, é um sistema que muda ao longo do tempo e ele é aberto, ele tem troca com o ambiente, né? E aí, quando a gente traz isso especificamente para a questão do movimento humano, a forma como a gente se movimentaria, ela não seria definida por uma estrutura interna que processaria e definiria como movimentar, mas ela seria definida por processos que a gente chama de auto-organização, né? Então, o que seria a auto-organização, né? Eu tenho diferentes elementos, esses elementos eles interagem entre eles, ou seja, eles têm relações que são, na maioria das vezes, não lineares, e eles também interagem o tempo inteiro com o ambiente, né? Então, na verdade, quando a gente vai para a abordagem dos sistemas dinâmicos e para a abordagem ecológica, o ambiente ele não é só reconhecido como existente, mas ele é indissociável do indivíduo, né? Então, a avaliação e o entendimento do movimento é sempre nessa interação entre o indivíduo e o ambiente, né? Então, inclusive, o foco da análise ele muda, né? Ao invés de eu ficar tentando achar em partes do corpo o que é responsável ou não pelo movimento, o meu olhar é para a interação entre o meu corpo e o ambiente, né? E aí tem vários outros princípios da abordagem de sistemas dinâmicos, talvez a gente pode abordar alguns deles aqui durante o podcast, mas a diferença seria basicamente essa, né? E se a gente for pegar algum paralelo, a gente pode pegar várias outras situações da natureza, né? Assim, como nós somos parte da natureza, né? Na verdade, o computador ele foi criado pelo homem. Sim. Nós provavelmente temos que responder às mesmas leis que outras estruturas vivas respondem, né? Então, você pensa, por exemplo, na organização de formigas, por exemplo, né? Você deixa um pacote de açúcar lá aberto na sua cozinha, né? E em algum momento elas vão definir e vai existir uma organização ali em que elas vão achar o caminho mais curto de levar, por exemplo, o açúcar até o ninho delas. E não existe nenhum controlador central para aquilo. É apenas uma troca de feromônio entre elas e num processo inicial desorganizado, elas vão se auto-organizando sem eu necessariamente ter uma estrutura para eu responsabilizar ela definiu, elas se movimentarem daquela forma, né? E a gente tem várias outras estruturas, revoada de pássaro, cupim, várias outras estruturas, inclusive em níveis menores também, né? Assim como formação de bactérias que seguem parecem seguir essa mesma lógica. Você disse que a teoria do sistema de controle é a teoria vigente. Você foi formado em termos de graduação em teoria de sistema de controle, em algum momento você se sentiu desconfortável e encontrou respostas, perguntas não respondidas no meio do caminho e buscou essa segunda opção aí, seguindo a contra a maré? Na verdade, assim, eu não fui formado dentro a minha dificuldade, na verdade, foi mais na linha inversa, porque eu já fui formado um pouco dentro da abordagem de sistemas dinâmicos, abordagem ecológica, por causa da UFMG, Leonara, Sérgio, desde o início eles trabalham na graduação já essa questão. Mas independente disso, né, se você for pensar, por exemplo, na atuação do fisioterapeuta, né, vamos pensar em termos da nossa possibilidade de atuação. Se eu atribuo o movimento a uma parte do corpo específica, por exemplo, o cérebro, e a forma como ele está acontecendo no cérebro, ou o homúnculo, né, que eu preciso ter representações internas que vão, de alguma forma, definir como o movimento vai acontecer, se eu sou fisioterapeuta, eu tenho pouca coisa para fazer. Eu vou começar a dar estímulo, eu realmente tenho que dar estimulação transcraniana, são estímulos para aquela estrutura, para ela, de alguma forma, funcionar melhor. Então, eu tentando me colocar no lugar de uma pessoa que foi formada ou ainda trabalha ou ainda tem muito esse viés, essa abordagem tradicional ela dá pouca ferramenta para a gente de alguma forma intervir sobre o movimento, porque eu não consigo acessar diretamente o cérebro para modificar aquela parte, a forma como ele está atuando, né? Então me geraria essa inquietação, eu imagino. Perfeito. Isso era até uma das coisas que eu ia questionar agora, né? Você falou da formação, também já fui, né, pela UFMG formado nessa linha de pensamento dos sistemas dinâmicos, e quando a gente fala um cenário de reabilitação, um cenário de ganhar uma nova aquisição motora ali, ou recuperar um movimento, se eu penso dentro de uma linha, eu tenho que trabalhar exercícios dentro daquela linha, né? E muitas vezes eu vejo assim, pessoas
fazendo exercício com abordagem aberta, explicando por uma abordagem no controlador central ali, né? Então, eu acho que às vezes fica meio que dicotômico, assim, né? Qual exercício, qual maneira na prática eu posso trabalhar uma teoria ou outra, assim. Você tem né, pra gente tentar elucidar um pouco, visualizar um pouco mais quem tá nos ouvindo aí, né, nos vendo aí, como que poderia ser uma atividade terapêutica pensando numa teoria de sistema fechado e uma teoria de sistema aberto? A primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro é assim, a partir do momento que a gente assume a abordagem ecológica de sistemas dinâmicos e a gente assume que aquele movimento ele tem um motivo, né, são partes interagindo que estão emergindo aquele padrão que está acontecendo ali, eu começo a primeiro não responsabilizar o indivíduo em termos de cognição ou desejo de fazer algo por ele se movimentar daquela forma. Sim. Né? A primeira coisa, acho que antes de entrar na questão da prescrição, só para a gente entender que aquele movimento tem um motivo. Sim. Né? Assim, ele faz daquela forma porque os diferentes elementos do corpo dele, inclusive elementos que a gente não tem acesso ou elementos que a gente não é capaz de avaliar, estão interagindo com o ambiente e o resultado final é aquele movimento. Né? Assim, o que não quer dizer que a gente não é capaz de intervir. Porque também esse argumento a gente tem que tomar cuidado para falar assim, olha, se essa é a melhor solução possível, vamos deixar desse jeito. Deixa desse jeito, não vamos mexer com isso. Mas somos sistemas dinâmicos, ou seja, as condições iniciais do sistema modificam o resultado final. Então, se a partir do momento que eu ajudo aquele indivíduo de alguma forma a ter mudança em alguns dos seus elementos iniciais, vamos dar exemplos práticos aqui, né? Função muscular, mobilidade, relação de rigidez entre diferentes tecidos, questões perceptuais que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Assim, de alguma forma, agora esse sistema ele é um sistema que tem outras possibilidades, ele pode descobrir um novo padrão, né? Então, acho que são pontos importantes, né? E aí, quando a gente vai para a prescrição do exercício especificamente, e aí, pensando talvez num paralelo entre as duas, a gente pode entrar um pouco, inclusive, nas questões de feedback, de como que eu organizo aquele exercício em termos de orientação sobre como fazer ou em relação a como fazer, a gente pode diferenciar um pouco essas duas teorias, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu estou numa abordagem de processamento central de informação e que eu preciso de repetição daquele movimento, né, para reforçar aquela representação interna, ou reforçar padrões internos que vão depois, de alguma forma, facilitar o desencadeamento daquele padrão, eu vou dar muito feedback corretivo excessivo, principalmente sobre como fazer, né? Porque, então, vamos pegar um exemplo simples aqui, um agachamento, por exemplo, que o indivíduo está agachando e ele começa a apresentar padrões de movimento que podem ser considerados indesejados do tronco, do quadril, do pé. Eu vou com o feedback verbal, visual, auditivo que seja, vou corrigir ele, tentando levar ele para um padrão que seria um padrão típico, né? Na esperança de que aquele feedback corretivo, de alguma forma, vai ser um estímulo para ele e ele vai ajustar internamente para corrigir aquele padrão de movimento, né? E aí a repetição o máximo possível, né? A repetição até exaustão, se você for pensar, inclusive, os princípios de treinamento de base no Brasil, é repetição pela exaustão, uma repetição pobre, mas é fazer muito a mesma coisa, sem muita preocupação da riqueza de como isso é feito. Eu vou melhorar essa representação interna e a próxima vez que eu precisar fazer, eu estou melhor naquilo. Porque eu cravei aquilo internamente em mim e agora eu consigo fazer aquilo, né? Quando você vai para uma abordagem mais de sistemas dinâmicos, de abordagem ecológica, a prescrição de exercícios ela vai ser mais sobre o que fazer e não tanto com muito feedback corretivo sobre como fazer. Certo. Né? E aí o meu ajuste, a partir do momento que eu percebo que talvez, vamos supor, nessa mesma situação, que movimentos talvez que eu considero que podem ser não indesejados, vamos dizer assim, ou não muito adequados para aquela tarefa, estão presentes, eu vou ajustar talvez a dificuldade da tarefa naquele momento, porque existe um motivo por aquilo ali estar acontecendo daquela forma, né? E simultaneamente eu sempre vou pensar na prescrição de exercício que é adequada para o nível do meu paciente atual, né? E que a gente pode entrar num outro ponto da abordagem ecológica de sistemas dinâmicos, é que se eu quero modificar um padrão, eu tenho que ter alguma perturbação no sistema. Sim. Então, a gente sempre trabalha em uma zona ligeiramente de desconforto do indivíduo, né? Então, aquele paciente, ele consegue fazer algo, então ele sabe agachar, por exemplo, numa determinada velocidade, até uma determinada altura, em apoio bilateral ou não, com apoio de membro superior ou não, a gente pode pensar aqui em termos, né, com informação visual ou não, né, por um número de repetições ou não, diferentes formas de a gente manipular essa demanda.
E aí eu vou ajustar ele para ele trabalhar numa zona ligeiramente de desconforto, né? Então eu vou criar algumas perturbações, porque se simultaneamente eu estou trabalhando outras variáveis, como por exemplo a gente discutiu inicialmente, função muscular, mobilidade e tudo mais, eu quero que essas perturbações forcem ele a descobrir um novo padrão de movimento. Perfeito. Mas eu não sei qual padrão de movimento vai ser esse. Perfeito. A questão é essa, né? Assim, eu não sei qual padrão de movimento vai ser. Eu posso tentar ali imaginar que... Mas é difícil, porque ela depende da interação entre as partes, e não das partes em si. Entendi. E essa interação ela é não linear, e às vezes a mudança em uma ela tem um peso muito maior do que a gente esperava. Então é essa questão do padrão sempre emergente, né? Existe a expectativa de mudança, mas eu não posso induzir essa mudança de maneira arbitrária. Porque, inclusive, causa e efeito ali. Uma causa e efeito e uma expectativa de, às vezes, de um padrão normal ali, de referência, em que, na verdade, eu vou, de alguma forma, dentro da abordagem oncológica de sistemas dinâmicos, eu vou, de alguma forma, limitar a possibilidade daquele indivíduo de explorar as diferentes possibilidades em que ele pode fazer movimento. Então, na verdade, na hora que eu estou dando feedback corretivo, pela abordagem ecológica e pela abordagem, né, de sistemas dinâmicos, eu estou, na verdade, limitando a possibilidade dele de descobrir uma estratégia que seja mais adequada. Perfeito. Porque eu estou considerando que existe uma norma que ele tem que chegar ali, e às vezes aquela não é a melhor função para ele. Ele está trabalhando dentro daqueles constraints, né? Que podem ser objetivos. Depois a gente pode discutir aqui a questão de variabilidade semi-estruturada ou não, mas ela pode, na verdade, reduzir o potencial dele de realizar aquele exercício, considerando as características dele e a interação dele com o ambiente. O padrão que emerge é sempre o padrão de menor gasto energético para o sistema ou não? Essa é uma pergunta porque eu estou dizendo que assim, várias vezes eu já vejo as pessoas comentando, isso aqui, você sempre vai realizar a tarefa da forma mais econômica para o seu sistema. Esse é um dos fatores. Se você for olhar os estudos que são feitos dentro da abordagem ecológica, gasto energético parece ser um parâmetro relevante, né? E aí a gente pode pensar na questão de seleção natural. Então, gasto energético por muito tempo foi algo que definia a sobrevivência. Isso. Então, de alguma forma, fomos selecionados para gastar menos energia, apesar disso não ser relevante hoje, né? Perfeito. Mas você tem estudos que mostram, por exemplo, que na interação, por exemplo, com fluxo óptico, que a gente pode entrar agora um pouco nas questões de percepção. Né? Na verdade, fluxo óptico também, por exemplo, quando você vai definir transição de marcha para corrida, fluxo óptico tem um peso. Entendi. Tá certo? Entendi. Então, assim, se você corre na esteira ou se você corre na rua, ou se você vai andando numa velocidade, vamos um teste, você andar cada vez em velocidades maiores até ver a hora que você vai começar a querer correr. Esse ponto de transição vai ser diferente entre a esteira e a corrida, mesmo gasto energético sendo mesmo. E o que muda ali é o fluxo óptico. Entendi. Então nós somos seres muito visuais. Então esse é um outro aspecto que influencia muito, né? E aí, se a gente for pensar na nossa realidade também, dor é outra coisa que modifica muito também a forma como eu vou movimentar, mesmo né? com maior gasto energético, eu quero fugir da dor. Às vezes eu vou adotar alguns padrões de movimento que reduzem a intensidade da dor ali. Então, na hora que eu tenho um paciente que tem presença de dor, ela normalmente é um aspecto que, inclusive, pode pesar mais do que gasto energético, entendeu? Mas gasto energético, se for escolher um parâmetro, ele parece ser um parâmetro muito relevante. Perfeito. E, teoricamente, se a gente modificar os componentes do sistema, a gente vai modificar, teoricamente, o gasto energético para uma tarefa e a gente pode modificar a forma a qual ela vai escolher se mover via mudança dos componentes do sistema, né? Perfeito. E aí, se você for pensar assim, até inclusive... fazendo inclusive aquela relação com a pergunta inicial sobre processamento central de informação e a relação disso com a forma como a gente se movimenta, né? Historicamente, tradicionalmente, como se dá muito peso ao processamento central de informação e ao cérebro, né, como um definidor de movimentos, na verdade, se você for pensar assim, em termos dessa questão que você falou agora, desse arcabouço que a gente tem de tecido conectivo e das relações de rigidez entre diferentes tecidos e ossos, na verdade, a nossa estrutura ela já meio que condena a gente a se movimentar de certa forma. Porque é o que existe, aí entrando aqui um pouco mais aprofundado, que é a questão do efeito recursivo um pouco. Ou seja, a partir do momento que essa forma global de se movimentar ela é determinada, ela meio que escraviza as partes e as partes vão pensar em graus de liberdade, né? As articulações, os músculos, as unidades motoras, dependendo do nível que você quiser avaliar. Elas começam a se comportar para atender aquele padrão global.
porque ele é o que está definindo agora a forma como elas vão interagir, né? Se você for pensar isso a médio a longo prazo, isso leva a mudanças teciduais, né? Então, o que acontece é que, de alguma forma, depois, quando a estrutura começa a se modificar, ela meio que vai reforçando talvez aquele padrão e o indivíduo, inclusive, começa a ter aquele padrão de movimento com menor gasto energético, com melhor desempenho, né? Essas partes começam a cooperar de forma que aquele estado atrator, né? Que essa forma como ele se movimenta, ela de alguma forma aconteça de maneira mais suave, né? E com melhor desempenho. Maravilha. A gente está falando bastante que nós somos, que a gente teoricamente parece que nós três somos bastante adeptos às teorias de sistemas dinâmicos, e eu tenho eu já escutei uma frase que eu não sei se é do Gibson, do Bernstein, acho que é do Gibson, que é: eu tenho que perceber para me mover e tenho que me mover para perceber, né? Então, assim, eu acho que a gente vai entrar aqui na percepção e ação. Então, se o sistema é dinâmico, se o cenário, essa interação indivíduo-ambiente, ela é completamente mutável a cada instante, eu tenho bastante entendimento de que a percepção, tanto a percepção quanto a ação são importantes pontos para que a gente defina a minha forma de mover, né? E assim, teoricamente, numa visão bem simplista aqui, se eu quiser melhorar a forma a qual me movo, ou acelerar o meu processo de aquisição motora, enfim, se eu quiser modificar a forma a qual me movo ou adquirir uma nova capacidade, eu tenho tanto capacidade de melhorar a minha forma de perceber, quanto calibrar a minha forma de agir, né? Então, assim, eu tenho dois grandes pilares que surgem quando eu penso em percepção e ação, que é ou perceber melhor ou agir melhor baseado na minha percepção. E assim, eu queria que você me desse uma luz, ou desse uma luz aqui para os nossos ouvintes, de como a gente consegue, talvez com exemplos, ou até de forma prática mesmo, ações. A gente consegue melhorar de fato a nossa forma de perceber, e a gente consegue melhorar de fato a nossa forma de agir, e tem formas melhores da gente melhorar a nossa forma de perceber, melhorar a nossa forma de agir? Perfeito. Primeira coisa assim que a gente, talvez para entrar um pouco nessa questão da percepção, né, é entender um pouco a diferença entre estímulo, que é o termo usado para processamento central de informações, e informação, né? Então, quando a gente vai para a abordagem ecológica, a informação ela já é energia estruturada e rica o suficiente para não precisar de processamento central de informação, certo? Então, existe uma diferença entre o que é estímulo, ou seja, os receptores recebendo algo ali, e informação dentro da abordagem ecológica. Você pensar, por exemplo, na diferença entre um raio de luz, né, que ele é simplesmente uma energia batendo na retina, ou no momento que esse raio de luz incide, por exemplo, nas diferentes superfícies dessa sala, e aí depois ele vem incidir na minha retina, ele já é agora ele já especifica esse ambiente. Perfeito. Porque ele já não é só uma energia não estruturada agora. Então, ele por si só já é informação, né? E aí, quando a gente parte desse pressuposto, agora entrando na abordagem ecológica, teoricamente a percepção é eu ser capaz de extrair o que a gente chama de invariantes da informação. Certo. Então, invariantes, vamos pensar, o que seria um invariante? Vamos pensar, por exemplo, numa bola que foi arremessada e eu tenho que correr para pegar essa bola, né? Teoricamente, a aceleração dela vertical, ela vai ser um invariante. Ela pode ser um invariante. Se você pensar na ação da gravidade, ela não varia. Perfeito. Então, em termos de percepção, ao invés de eu ter que projetar e predizer onde ela vai cair, eu só tenho que captar esse invariante, que é essa aceleração vertical, e ir ajustando continuamente a minha posição no ambiente para estar embaixo dela na hora que ela for cair. Né? Entendi. Só para tentar dar alguns exemplos um pouco mais práticos aqui do que seria a percepção no contexto da abordagem ecológica de sistemas dinâmicos. Perfeito. Né? E aí, se a gente for pensar em termos de treinamento de percepção, e na verdade, se a gente for pensar, as duas são indissociadas, né? Percepção e ação juntas, né? E você falou muito bem, a ação, eu me movo para perceber e eu percebo para mover, né? Exemplos práticos, assim, se você às vezes está com dificuldade de enxergar uma placa longe e você está parado, né? Instintivamente, o que você vai fazer é movimentar sua cabeça um pouco para um lado e para o outro, para tentar achar o melhor, e você vai conseguir enxergar melhor, né? Então, assim, movimentação, tem um estudo, por exemplo, que eles avaliaram a capacidade de agarrar uma bola eu estando completamente parado e permitindo antes alguns movimentos preparatórios. A precisão para agarrar a bola é muito melhor quando eu tenho essa permissão de movimentar um pouco mais, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento,
se a gente for pensar, por exemplo, na percepção áptica, né, que é essa percepção relacionada às questões de posição do movimento, dos segmentos no espaço, né, que tem relação com essa distribuição de tensão dos tecidos, né, ao longo do corpo como um todo, na prescrição de exercício, se o trabalho de percepção, ele é de alguma forma, se a percepção é tentar descobrir o invariante, quanto mais eu expor esse indivíduo a condições variáveis, mais ele vai ficar treinado a capturar esse invariante em situações diferentes. Perfeito. Tá certo? Isso é diferente de estocar informação e automatizar. E automatizar, exatamente. Isso é importante ser dito aqui, porque às vezes, então beleza. Não tem nenhum armazenamento, isso não requer, a princípio, nenhum armazenamento, porque lembra que existe uma especificação de 1 para 1 entre a informação do ambiente, eu dei o exemplo da luz, mas a gente pode pensar informação, inclusive, a gente pode pensar internamente, inclusive, da forma como nos movimentamos e a forma como as tensões estão organizadas no corpo como um todo, eu sou capaz de extrair o que é invariante naquilo ali. Eu vou me tornando mais apto a extrair a detectar esse invariante, né? E que seria a forma, talvez, de trabalhar a percepção. Entendi. Né? Então, de alguma forma, e aí, se a gente for pensar entre os diferentes sistemas, porque existe redundância entre sistemas, né? Eu extraio informação visual, mas eu tenho percepção áptica, auditiva, né? Eu poderia, no treinamento, por exemplo, ocluir a gente tem como, por exemplo, bloquear a percepção áptica, mas eu consigo tirar a percepção auditiva, a percepção visual, ou perturbar demais elas, né? Colocar muita noise, ruído nessas percepções para o indivíduo ter que, de alguma forma, focar em outros aspectos da percepção, né? Por exemplo, por que deficientes visuais conseguem perceber a organização do ambiente muito melhor do que com audição, né? Assim, só com audição ou só à medida que eles vão movimentando, o barulho que faz o pé deles no chão, eles conseguem perceber muito mais do que a gente, porque eles não têm aquele tipo de percepção disponível, né? Então, em termos de treinamento, a primeira coisa é que a gente, por um viés, a gente nem lembra que existem aspectos perceptuais, né? Assim, se você for pensar, né? E aí, eu acho só lembrar, olha, será que eu posso enriquecer isso aqui em termos perceptuais? Assim, como é que eu posso, de alguma forma... então, vamos pensar, por exemplo, da percepção áptica, né? Se eu modifico, por exemplo, pré-posicionamento de segmentos, se eu modifico a posição de segmentos que às vezes não estão diretamente relacionados com a atividade-alvo, eu estou modificando, por exemplo, a forma como a tensão como aquele sistema está pré-tensionado para realizar a atividade. Isso modifica a percepção áptica, né? Perfeito. Eu posso fazer oclusão parcial de visão, né? Eu posso trabalhar em diferentes superfícies, eu posso trabalhar com diferentes estímulos que vão, de alguma forma, aos poucos, expondo esse indivíduo para ele ser cada vez, ter maior capacidade para extrair esse invariante e perceber o ambiente na medida que ele está movimentando. Em linhas gerais, a informação ela vai ficando cada vez mais rica no indivíduo, no indivíduo que tem uma percepção mais acurada. Exato. Assim, né? Entender, a informação ela é sempre, teoricamente, assim, ela já é estruturada, sim, né? Teoricamente, ela já especifica o ambiente. O que eu vou refinar é a minha capacidade de perceber e agir em relação a ela. Perfeito. Né? Assim, tem capacidade de 1 para 1 ali. Ela sempre tem relação de 1 para 1, mas não quer dizer que eu tô... porque a aprendizagem motora vai envolver isso, né? Você percebe, por exemplo, que seu filho, na hora que ele vai, de alguma forma, aprender a fazer alcance, né? Ele tá, de alguma forma, treinando essa capacidade dele de perceber também movimentações do objeto, né? E extrair essas relações, por exemplo, né? Imagina quando eu tô... por que eu sei, por exemplo, quando eu tô correndo para frente... que eu sei que eu estou aproximando de um objeto e não de que ele está aumentando, tá certo? Por que Visualmente, teoricamente, se você for pensar, quando eu estou aproximando daquele objeto, a relação dele com as outras estruturas, ela está estável. Então está tudo aumentando no meu campo visual. Isso. E não só ele aumentando e as outras se mantendo. Isso é informativo de que eu estou indo para frente e não de que ele está aumentando. E se eu fosse olhar só especificamente ele no meu campo visual, ele está aumentando de tamanho. Né? Então o que está não variando ali? Isso. É essa relação entre eles. E eu preciso ser capaz de extrair essa informação, e isso acontece nos outros tipos de percepção também. Né? Assim, mas não é fácil de entender, assim, a gente tem que, né, assim, é um tema muito complexo, é uma quebra de paradigma, né, assim, a gente tem
ou disciplinas de muito tempo para estudar isso. Então é só para colocar uma pulga atrás da orelha e que é uma... o despertar do interesse. Do interesse de entender que existe uma outra forma de entender movimento. E não tem certo e errado. A gente tem que deixar isso muito claro aqui também, porque às vezes a gente está colocando nosso viés aqui e aí fica parecendo que teoria há uma forma de entender o mundo, né? Assim, nesse momento não virou lei ainda. Tá certo? Claro. Você tem pouquíssimas leis, por exemplo, na física, você tem leis que aí elas foram tão sistematicamente que hoje não tem discussão. Teoria não, eu estou escolhendo dar esse olhar para os fenômenos que eu estou observando. É só importante a gente dizer que assim, a gente precisa entender e conhecer as teorias e se posicionar a respeito de algumas delas, né, para que a gente consiga ter uma ação condizente com o que a gente acredita, né? Porque senão a gente começa a acreditar em algo e de repente no meio da sessão eu me coloco dando inúmeros feedbacks internos e externos para o meu indivíduo e de repente eu começo a pensar em variar exatamente para conseguir melhorar a relação percepção e ação, ou a minha capacidade de perceber e agir. Então, sim. Perfeito. Por exemplo, quando você fala dessa questão do ambiente, né? Às vezes as pessoas chegam num nível... Considerar a influência do ambiente não quer dizer que você está trabalhando dentro da abordagem ecológica. Perfeito. Assim, na verdade, o passo é que não existe indissociação. Né? Assim, você vê vários, por exemplo, inclusive na neuro, às vezes você vê lá o pessoal... dando estímulos, né? Aquela questão de estímulo sensorial, por exemplo, paciente pós-AVE, né? Essa não é, por exemplo, um estímulo tátil aqui que não é informação estruturada, ela não está dentro, por exemplo, da abordagem ecológica. E essa pessoa às vezes acredita que ela está trabalhando dentro da abordagem ecológica, né? Assim, então cria um pouco alguns Frankensteins assim mesmo, né? Da pessoa ficar no meio do caminho e aí envolve estudar mesmo, assim, entendeu? E buscar literatura e de alguma forma tentar entender um pouco ali, porque ficar no meio do caminho realmente é um problema. É um pepino. Né? Não tem certo e errado, mas é bom tomar um rumo. Falando na prescrição, né, a gente está até discutindo, você estava comentando ontem lá na clínica, né, do Copa do Mundo Feminino, tá vendo? A gente estava dando exemplo da Ive, né, que é a preparadora física lá. Ela trabalha um pouco os sistemas dinâmicos, né? Ela está fazendo uma elevação fazendo um desenvolvimento, mas fazendo a posição de avanço ali, né? E aí, se a pessoa escolhe fazer esse exercício, que está trabalhando como um todo, mas ela fica corrigindo demais, mas ela está achando que está trabalhando um sistema dinâmico, mas na verdade ela está dando um feedback ali, não deixa o joelho entrar, faz assim, controla o tronco. Ela tá trabalhando ela não está trabalhando nenhuma das duas teorias, na verdade, ali, né? Então, identificar isso acho que é bem legal, acho que ficou legal aqui para pelo menos quem está ouvindo entender que tem esses dois vieses, né? Perfeito. E voltando aqui dentro das prescrições de exercícios, né? Falando um pouco da prescrição, uma das coisas que você tocou aí foi o termo variabilidade. E aí, quando a gente fala de sistemas dinâmicos, né, uma dúvida que eu já tive, né, já li bastante sobre, foi como aplicar essa variabilidade, né? Primeiro assim, né, o que é essa variabilidade ali, né? Muitas vezes a variabilidade fica só na carga, né? Vou colocar mais peso ali, né? Então assim, variabilidade é muito mais do que isso. E aí, pensando em sistemas dinâmicos, eu queria saber assim, essa variabilidade, ela deve ser, ou tem uma maneira melhor de ser, por exemplo, uma variabilidade semi-estruturada, ela pode ser aleatória. Como que é a melhor forma de aplicar essa variabilidade na prática clínica ali? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é assim, vamos pensar em termos de reabilitação, né? Que fase do processo de reabilitação que aquele paciente ou aquele atleta se encontra, né? Assim, porque... então, esse é um ponto importante, né? Porque provavelmente quando você está numa fase mais final, que ele está próximo de retornar para ele já retornou, mas retornou parcialmente, seja um atleta ou, né, uma pessoa, qualquer paciente com qualquer questão. Provavelmente você tem mais liberdade para variar da maneira como quiser, tá certo? Porque, na verdade, ali o objetivo é muito mais preparar ele o máximo possível para o contexto variado em que ele vai ser inserido depois ou está sendo inserido, porque a gente espera que essa reinserção ela seja gradativa, né? Então, você está num ambiente ali um pouco mais controlado e, de alguma forma, eu estou induzindo variabilidade ali, e aí ela pode ser um pouco mais aleatória, vamos dizer assim, mas é lógico que se eu tenho um paciente que tinha uma queixa, esse paciente está inserido num contexto e talvez a minha forma de induzir variabilidade ela vai ser o que a gente fala assim, à luz da queixa dele, à luz do contexto dele, né? Assim, ou seja, o contexto dele tem mais alguns tipos de variabilidade que estão mais presentes. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Assim, ele tem muita variação, por exemplo, de
posicionamento de segmentos, muita mudança de direção, então talvez eu vou pesar mais nisso, né? Ou seja, não, é um contexto que varia mais, por exemplo, em relação ao nível de fadiga dele tá maior ou menor, ou em relação a, por exemplo, ter perturbações externas ou não, condição, por exemplo, de iluminação ou não, né? Condição, por exemplo, da superfície. Então eu tenho que estar, de alguma forma, com o meu olho para onde ele vai ser reinserido, e aí talvez eu possa dar um viés maior para aquilo ali, né? Agora, em condições iniciais do processo de reabilitação, talvez a minha variabilidade ela não vale muito tiro para todo lado, né? Assim, então vamos pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, no processo inicial de reabilitação é que muitos dos nossos pacientes eles adotam o que a gente chama de a imobilidade relativa, né? Ou seja, ele está com uma dor em algum lugar e ele deixou de fazer uma atividade. Ou seja, você pode pensar desde uma pessoa que está restrita na casa dela, não está conseguindo sentar no vaso sanitário e aí um joelho ela não dobra. E isso tem efeitos, né? A gente pensar naquela questão a forma como o movimento ela está de alguma forma doutrinando as partes, né? Essa imobilidade relativa ele está perdendo cada vez mais função muscular daquele lado, mobilidade, e isso tem um peso a longo prazo, né? Então talvez numa fase inicial a noção de variabilidade ela ajuda a gente de alguma forma, inclusive a tentar achar estratégias que o paciente talvez ainda não explorou, para ele poder ser funcional o mais precocemente possível. Perfeito. Tá certo? E aí ela vai ser muito mais direcionada, talvez, para comportamento de sintomas. Entendi. E existe um pouco de tentativa e erro ali. Eu posso ter fazer algumas predições em termos de se ele inclinar o tronco um pouco para cá, para frente, para trás, talvez vai reduzir um pouco a dor por questões mecânicas. A gente pode esperar isso. Certo. Mas ela é um pouco exploratória para tentar, assim, será que a gente consegue fazer ele sentar no vaso sanitário com menos dor, para ele não precisar apoiar, para ele conseguir usar mais isso? Então, nesse início, eu posso pensar em variabilidade para, olha, preciso, nas atividades do dia a dia dele, o mais rápido possível ele voltar a fazer as coisas do dia a dia dele. Perfeito. Isso é muito importante, porque esse padrão de uso vai auxiliar o que você está fazendo com ele ali em termos de exercício ou com as outras coisas que ele está fazendo, para ele sair dessa imobilidade relativa, e quanto mais tempo passar nessa imobilidade relativa, maior vai ser o problema depois, né? Sim. Agora, a partir do momento que eu vou evoluindo, que eu vou tendo mais condições dele, de alguma forma, de fazer mais coisas com menos restrições, né? Assim, dói muito o meu joelho para eu subir escada numa patela femoral, eu vou inclinar mais o tronco para frente para reduzir, né? Agora a reatividade já diminuiu, eu vou agora de alguma forma indo na direção oposta, né? Então o que a gente talvez estava induzindo não é nem variabilidade aqui nesse caso, né? A gente usou variabilidade de estratégias ali para tentar de alguma forma achar uma solução menos dolorosa. Agora eu vou de alguma forma retornando a carga naquela região que talvez estava sendo protegida para ele conseguir ter função. Certo. Né? E aí, dependendo, vai variar muito, se você for pensar, por exemplo, em treino de tarefa, né? Vai depender muito dos objetivos seus com aquele exercício ou com aquele treino de tarefa específico que você for fazer, né? Porque se o objetivo, por exemplo, é de alguma forma permitir que ele explore, né? Vamos supor que, por exemplo, ele tinha uma fraqueza muito... Vamos pensar uma coisa bem específica aqui, né? Ele tinha uma fraqueza muito grande de musculatura estabilizadora de tronco e estava sobrecarregando o membro inferior numa tarefa, por exemplo, como subir escadas ou agachar, né? Foi feito um trabalho simultâneo, ele ganhou essa capacidade e agora eu quero, no treino de tarefa, na exposição dele ao movimento, eu quero que ele explore um pouco mais essa nova capacidade, esse novo recurso dinâmico que ele tem, né? Então a minha indução de variabilidade ela vai talvez ser no sentido de criar, e aí a criatividade do fisioterapeuta tem que pesar nessa hora, né? Tem que botar a cabeça para pensar, daquela tarefa talvez envolver perturbações do tronco que não seja movimento do tronco para a direita, movimento do tronco para a esquerda, né? Mas eu posso pensar de maneira criativa, talvez se durante aquela tarefa, por exemplo, ele ter que pegar uma coisa de um lado, ter que colocar outra coisa do outro para fazê-lo explorar esse novo recurso, né? E aí talvez evoluir, e se for esse o caso, né? E aí aos poucos eu vou tendo mais liberdade talvez de ir retirando um pouco desse que a gente chama de constraints, né? Ele vai ter ali de alguma forma essas restrições de como ele vai fazer, e aí eu vou tendo mais liberdade, por exemplo, para poder induzir variabilidade para ele, pensando no contexto dele, para ele ir descobrindo essa forma de se movimentar, né? Interessante você estar falando dos constraints aí, que eu imagino assim, que cada constraint gera uma ação diferente, num cenário diferente, para um indivíduo diferente, né? Porque a gente fala, não, faz um alcance
E aí você espera que ao fazer o alcance ele consiga explorar aquilo, mas você vai, às vezes, definir um constraint que ele vai se comportar de uma forma completamente diferente e não vai atingir o seu objetivo semi-estruturado que você teria de fazer ele explorar aquele cenário, Perfeito. Outro detalhe importante que eu tô me vindo na cabeça aqui é que, nesse exemplo que você deu, que é de fazê-lo explorar uma situação que a gente acredita que seja interessante para aquela construção no momento, eu acredito que isso talvez seja a variabilidade semi-estruturada, né? E por outro lado, a gente tem autores que defendem a variabilidade completamente estocástica, aleatória, tipo o differential learning lá do Wolfgang Schallhorn lá, que ele deixa o indivíduo, ele dá comandos mais básicos e simples possíveis, ele tenta fazer com que o indivíduo explore completamente. Tem cenários benéficos para essas duas situações, para variações semi-estruturadas e também para variações completamente aleatórias e estocásticas, como a differential learning? A aprendizagem diferencial, se for pensar nessas abordagens, ela tem mais literatura agora. Tem alguns grupos que estão fazendo muitos estudos nessa linha, né? E aí, se você for pensar assim, a lógica é basicamente essa questão da repetição sem repetição, né? Assim, eu vou fazer a mesma coisa, mas cada vez que eu for fazer, eu vou fazer de formas diferentes, né? Sim. E aí eu vou pensar no máximo que eu puder variar, né? E nas diferentes aspectos que eu posso variar, ou seja, posição de segmentos. Se eu for pensar, por exemplo, no esporte, tamanho da bola, a direção em que ele vai arremessar algo, a altura que ele vai saltar. Então eu vou tentar ser o mais criativo possível, e aí caprichar nessa questão da intensidade da variabilidade, né? E aí um dos pontos da aprendizagem diferencial que é muito interessante é essa questão de, inclusive, trabalhar direções de erro, vamos dizer assim, né? Isso é um ponto importante para a gente trazer aqui, né? Por que às vezes trabalhar direções de erro, ou inclusive o que seria considerado desempenho inadequado pela tarefa principal, por que isso é importante, né? Porque na hora que o indivíduo executa aquilo que seria, o que seria uma direção de erro, por exemplo, uma pessoa que eu estou treinando no arremesso, um atleta, por exemplo, de arremesso, e às vezes ele, ao invés de arremessar só para frente, ele vai arremessar para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima, explorar tudo, porque na hora que ele vivenciar aquilo, ele vai perceber as interações que ele teve naquela direção de erro, e ele vai saber mais ou menos se aquelas interações levam a erro. Exatamente. Então isso é importante também dentro da questão da aprendizagem diferencial, né? Existe uma eu já vi isso num congresso que eu fui lá em Barcelona, e o Wolfgang, que é o pai da aprendizagem diferencial, ele foi consultor de um grande clube europeu de futebol, e ele mostrou na palestra que eu assisti dele lá na Europa, algumas imagens dele fazendo os atletas treinarem descalços, de bota, pé de pato. Em alguns cenários tinha gol, em outros cenários não tinha gol, ele tinha que derrubar uma vareta. Então, assim, não só no cenário de reabilitação, mas no cenário de ganho de performance e aquisição motora, a aprendizagem diferencial tem sido extremamente utilizada, né, como uma forma de otimizar a forma qual a base do Barcelona, né, eles usam, né, assim, se você for, porque aí a gente tem que pensar também quando a gente vai olhar, inclusive na nossa atuação, né, assim, porque quando a gente pensa em termos de a forma como eu vou executar algo, ela depende muito, inclusive, de volume também. Então, não é aquela repetição sem repetição, mas ela precisa de volume. Ela precisa de volume, né? Precisa acontecer, né? E dentro da abordagem de sistemas dinâmicos, a gente tem o que a gente chama de estado atrator. O que é isso? Assim, se eu estou abordando, por exemplo, um atleta na base, ou que ele está aprendendo a executar... ele está aprendendo o esporte. Está se desenvolvendo, com habilidade motora. Então, quando a gente pensa muito na aprendizagem diferencial, ela tem um potencial muito grande, principalmente quando você está aprendendo a realizar aquela tarefa. Então ela seria muito, muito bem usada nas categorias de base. Né? Não que ela não possa ser, tem estudos inclusive com indivíduos adultos, né? Porque inclusive envolve a questão de interação com outros. Se você pensa em esporte coletivo, né? Essa questão da abordagem ecológica, ela é usada inclusive para relações sociais, né? Essa interação, são vários níveis. Aqui a gente está focado na questão do movimento, mas treino tático, por exemplo, ela teria relação. Aqui a gente está focado na questão do movimento. Né? Mas num atleta ou num paciente que já tem um estado atrator, o que é o estado atrator? Que é aquela forma como ele faz, muito enraizada, vamos dizer assim, a perturbação no sistema para ele adotar um outro estado atrator, ela vai ter que ser grande. Tá certo? Então, além dessa questão de dar condições iniciais que sejam diferentes, se você for pensar num atleta profissional, por exemplo, talvez modificar a forma como ele faz vai ser bem mais difícil do que um atleta que está na base. Fase de aquisição ainda. Exatamente, que teria muito potencial de mudança, né? Mas ainda é um sistema dinâmico, então tem potencial de mudança, mas é entender que dependendo do
do quão atrator é aquele estado, a perturbação vai ter que ser grande. E aí, a indução de variabilidade é um dos objetivos, né? Por que ele induz muita variabilidade? Você está criando ruído ali, você está criando noise, você está criando perturbação para ele descobrir que na verdade é mal visto em quem é adepto às teorias de sistema de controle, né? O noise, mas é super bem visto aí em quem teoricamente se baseia nas teorias ecológicas. Exatamente. Isso eu lembrei aqui agora de uma vez uma experiência com o judô no leste europeu, que os atletas de base, antes ainda, né, da fase competitiva, a fase competitiva começa no sub-18, né? Então, atletas sub-15, eles treinavam ou só de faixa sem a parte de cima do kimono, ou de kimono sem a faixa. E o objetivo era, derruba ele e não caia. Pronto, era isso aí, para ele desenvolver. Chegou na fase de treinar 15 anos, que eu para a fase competitiva, aí põe a faixa, vamos aprender as técnicas agora, levando em conta que você ou derruba ou não caia, né? Então, e no início ali, no momento, isso eu via lá 2015, ele olhava e achava aquilo muito estranho, né? Mas depois, quando você vai aplicando na teoria ali, você vai dando capacidade para ele achar soluções ali dentro do sistema dele. Se você for pensar até em termos de mudança de regra de esporte, se for pensar no vôlei, por exemplo, né? E os atletas antigamente, que não tinha líbero, quando você começa com a especificação muito cedo, né? A gente separa muito as coisas, e se você for ver, por exemplo, em termos de formação, isso é prejudicial. Certamente. Isso é muito prejudicial, né? Os atletas, eles de alguma forma, é difícil, se você for ver hoje no vôlei, é difícil achar, por exemplo, um ponteiro que é passador, que consegue receber. É lógico que existe uma questão de aumentou a agressividade do saque, então ficou mais difícil, né? Mas existe uma questão na base que a especificação ela começou muito cedo, né? Precoce ali. Querendo ou não, se antes eu tinha que passar e atacar, o meu treino era mais variado. Sem dúvida. Mesmo não usando aprendizagem diferencial, mas antes eu tinha que aprender a passar, eu passava e chegava na frente, eu tinha que bloquear em diferentes posições. Então essa especificação precoce, ela limita um pouco a descoberta de talentos e o desempenho, talvez, daquele indivíduo no máximo dele. Perfeito. Legal. A gente vem falando aí também, né, de como colocar tudo isso na prática, assim, né, e esse é um grande desafio, né, a gente está discutindo aqui, eu fico me pensando quão desafiador que é isso, enquanto você estava falando aqui, eu já eu faço isso com meu paciente, nossa, tem um outro paciente que dá para fazer isso, mas é super desafiador, né, e aí muitas vezes a gente busca em estudos tentar localizar ali ainda uma solução para o nosso problema clínico, né? Só que aí o estudo ele foi feito dentro de um laboratório, né, num ambiente extremamente controlado ali, né? Vamos pegar um estudo, por exemplo, de um gestor esportivo, né? Chutar a bola, enfim, né? E aí eu quero transferir aquilo talvez para uma ação terapêutica minha na clínica, ou no ambiente, no campo, enfim, né? Como que eu faço essa relação, né? Existe uma melhor maneira? Eu posso fazer uma relação direta, né? Muitas vezes quem está ouvindo aqui, a gente falou, né? Tem vários estudantes, né? Recém-formados, né? Como que ele pode aproveitar essa informação, né? Do ambiente laboratorial, que não é o mundo real, né? E ele está lidando com o paciente no mundo real, né? Como que a gente pode tentar fazer isso, né? Perfeito. Assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, contexto, ele nunca é 100% transferido. Então, o que a gente tem que pensar? Assim, existe uma limitação em relação às questões de laboratório, mas mesmo com o movimento para fazer coletas no campo, então se eu pensar em movimento, por exemplo, de sensor inercial, né? Contexto não é só o ambiente, contexto é um monte de coisas, né? Assim, como é que você prepara um atleta para a final da Copa do Mundo? Você não existe paralelo com aquilo, tá certo? Existe alguma imprevisibilidade. Estou dando um exemplo extremo, mas o contexto ele nunca é 100% transferido. Então, então esse é um ponto, né? Mesmo com o movimento, talvez em coletar então, se a gente for pensar em termos de movimento, uso de sensor inercial, uso de medidas que, de alguma forma, percepção subjetiva de esforço, que tenta indicar um pouco sobre essa questão de gasto energético, né? Que a gente poderia entrar nos parâmetros de ordem e controle, mas quando a gente pensa naquela questão de que talvez a forma como ele se movimenta e o padrão de uso dele meio que molda a estrutura dele, existe o que a gente chama também de alguns parâmetros, algumas formas de se comportar que são contexto resiliente. Entendi. O que é isso? Não quer dizer que por eu estar avaliando no laboratório, eu não consiga acessar informações que são relevantes também nos diferentes contextos dele, tá certo? Porque a estrutura dele, ela está sendo moldada pelo que ele faz no dia a dia.
E isso vai refletir em qualquer não se ambiente. mostra diferente no né? laboratório. Então é lógico que isso, e lógico que eu vou ter algumas flutuações ali, então não posso talvez falar sobre todos os contextos, mas a gente tem que tomar cuidado também para a gente mover assim, estúdio de laboratório não serve para nada. Sim. Você entendeu? Porque assim, na verdade, a gente, para acessar várias relações, né? Se a gente for olhar, por exemplo, em termos de pesquisa, o que está sendo modificado, né? Se o foco é na interação entre as partes e não nas partes em si, né? Nessa interação não linear, as escolhas de variáveis, por exemplo, elas modificam. Né? Então, ao invés de eu focar, por exemplo, em questões, por exemplo, de como que o tornozelo tá, como é que o joelho tá, eu começo a ir em parâmetros mais de coordenação, por exemplo, de relações entre partes. Eu começo a tentar entender mais variáveis como, por exemplo, entropia, outras variáveis que falam um pouco mais sobre a condição mais global do sistema e não sobre partes específicas. Né? Então, esse é um outro ponto também, assim. Os pesquisadores que trabalham nessa linha, de alguma forma, eles modificam, apesar do estudo ser em laboratório, eles modificam o olhar para as variáveis, já que eu não estou indo mais... Lembra lá da primeira coisa que a gente discutiu, né? Se eu não estou mais focado no processamento central de informação e talvez em partes do indivíduo, isso se aplica também para partes como articulações, unidades motoras, e eu vou tentar entender parâmetros de maior ordem, que a gente fala agora, que são esses parâmetros que falam sobre a relação entre eles, né? E aí, pensando nessas questões, né, de alguma forma, os estudos de laboratório eles podem te dar algumas inferências, sim, né? Mas o que a gente tem que sempre considerar em termos clínicos, se a gente for pensar de alguma forma na prescrição de um exercício, eu acho que uma regra de ouro, assim, uma regra básica, né? Primeiro, assim, seu paciente sempre consegue fazer alguma coisa. Então, de onde que eu parto? De onde que eu parto? Assim, seu paciente consegue fazer algumas coisas. Então, ele tem o que a gente chama de threshold funcional, né? Assim, ele está com várias limitações, mas tem alguma coisa que ele sabe fazer. Então, eu sempre parto da prescrição de exercício ou da avaliação ou da prescrição de um treino de tarefa do que ele é capaz de fazer. E tô com o meu olhar no que ele relatou para mim de limitação, tá certo? Então, eu quero partir disso, ó, ele consegue levantar da cama dele com apoio e ele quer ser capaz de jogar vôlei. Chegar ali. Você entendeu? Assim, então, qual que é o caminho que talvez que eu tenho que percorrer dali? Mas eu vou partir disso aqui. E tem um ponto de partida. E isso diminui um pouco, talvez, a ansiedade, vamos dizer assim, né? De que eu vou fazer e tudo mais. Então, ele consegue fazer alguma coisa, parta disso, né? E aí, depois, de alguma forma, a partir da sua avaliação, né? Sempre a partir da avaliação, eu vou pensar, por exemplo, se for olhar na questão da indução de variabilidade, existem alguns parâmetros assim, que são simples da gente pensar em termos de indução de variabilidade, né? Uma delas relacionada ao indivíduo, posicionamento inicial de segmentos, né? Eu tenho que sempre lembrar dos 3 planos de movimento, lembrar de segmentos que às vezes não são diretamente relacionados, então se é uma tarefa prioritária de membro inferior, lembrar também da influência de segmentos proximais, lembrar de planos que talvez não são os planos prioritários ali, eu posso sempre ter possibilidade de variação nisso. A gente discutiu um pouco a questão da possibilidade de variação, por exemplo, em reduzir a capacidade dele visual naquele momento, né? Então fazer oclusão de visão, por exemplo. De alguma forma eu posso induzir variação, por exemplo, com adição de carga externa de maneira simétrica ou assimétrica, né? Adição de uma outra tarefa junto com aquela tarefa, né? Para ele, ou de alguma forma, ele ter que executar aquela outra tarefa enquanto ele está realizando a tarefa-alvo. Superfícies, né? A gente poderia entrar aqui no povo batendo aí, né? Que usar superfícies instáveis. Parece né? um crime, né? Que, na verdade, acho que nem processamento central de informação defenderia ser contra isso, né? Porque exatamente. Nem processamento central de informação defenderia. Você está estocando informação. Mas, na verdade, o que você está criando ali, você está dando possibilidades dele ter perturbações externas, né? Então, quando eu piso numa superfície que é mais mole, outra menos rígida, mais rígida, com mais obstáculos ou não, na verdade, você está dando possibilidade dele de explorar a forma dele conseguir se manter estável, mesmo diante dessas perturbações, né? Então, eu acho que é ter um pouco de criatividade e sempre focar em, de alguma forma, né? Considerando o nível de reatividade ali, a gente tem um parâmetro dele ter uma intensidade que não seja exagerada de sintomas, o movimento ser suave e coordenado e ele ter sucesso na tarefa com algum grau de dificuldade, né? Assim, e aí você evoluindo isso na direção que você quer chegar, considerando a queixa principal que ele apresentou durante a avaliação, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Assim, pô, o tempo passou muito rápido aqui. Nossa senhora, e demais. a gente tem muita informação, mas assim, o que eu acho que fica como mensagem, pelo menos para mim aqui nesse nosso bate-papo, Renan, é que primeiro a gente foi doutrinado em uma linha. E, como qualquer coisa na vida, é difícil a gente largar o osso e aí abraçar o osso do lado, né? Assim, a gente precisa... E a partir do momento que a gente começa a perceber que
existem respostas diferentes das que eu tenho e que são respostas interessantes, que respondem talvez perguntas que eu nunca consegui responder, a gente tem que fazer uma imersão teórica absurda, né, para que a gente consiga realmente, depois de uma imersão teórica absurda, para que a gente consiga de fato começar a perceber a aplicabilidade daquilo no meu dia a dia e começar a perceber como eu consigo modificar a forma a qual eu trabalho no meu dia a dia em prol de um novo pensamento, de uma nova crença, né? Então, cabe aqui a gente discutir cada vez mais e mais isso. Exatamente. Resolver as nossas inquietudes a respeito daquilo que a gente não tem resposta e estar cada vez mais preparado para a gente se adotar posturas que vão em direção àquilo que a gente acredita, né? E pensando no processo de melhora do paciente, né? Como conquistar isso, né? Não tem uma causa e efeito, né? Não tem uma receita, né? Mas tem um caminho no qual a gente tem que seguir, né? Eu acho que o Rick falou muito bem aí que a gente tem que... Fisioterapia não é fácil, né? Se fosse fácil era outra coisa aí, né? A gente tem que estudar muito para entender de fato aquilo que a gente quer fazer, né? Eu acho que trabalhar com movimento é isso, né? Então, eu fico muito feliz com esse papo aqui, né? Foi muito teórico e prático ali, né? Quando a gente estava discutindo, a gente falou, nossa, vai ser teórico, como é que a gente tira da teoria, como é que coloca isso? Na hora que eu te mandei também ali, a gente conversando, então assim, eu acho que a gente deu muitos insights práticos aqui para quem já ouviu, né, se interessar mais e aplicar mais, e para quem nunca ouviu também se interessar e começar a aplicar, começar a estudar. Perfeito. E eu acho que assim, última questão, né, é só lembrar que uma coisa que favorece muito a nossa profissão é que a gente tem um contato constante com o paciente, né, regular. Então a avaliação ela é constante, né? O ajuste ele está sempre disponível ali, né? Então tentou uma coisa que não foi numa direção muito boa, você tem possibilidade de ajustar, né? E isso tranquiliza um pouco mais. Você não precisa acertar de cara, né? A gente não prescreve, nunca mais vê a pessoa. Nunca mais vê a pessoa e não sabe o que aconteceu. O contato ele é regular e isso permite fazer ajustes e aprendendo um pouco com o processo também, né? Porque ninguém tem a certeza e a resposta máxima para tudo, né? Uma abordagem diferente, com um viés diferente, mas que carece de muita pesquisa ainda e de muita exploração, né? Eu queria agradecer o convite mais uma vez, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Tiagão, acho que a missão está cumprida, Renan. Obrigado, tá? É um privilégio ter você por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Você vai passar um período fora agora, mas a gente tem todos os aparatos online para a gente manter esse papo e você participar de outras aventuras aqui nossas. Valeu, Tiagão. Até a próxima. Valeu demais, Rico. Valeu demais, Renan, a disponibilidade de vir aí, né, discutir com a gente. Foi muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Com certeza, um aprendizado gigante. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. See you later, alligator. Valeu. Bom demais.